de Deus se manifestou no nosso meio. Foi uma bênção. E de manhã estava cheia a igreja, impressionante. Mas eu louvo a Deus, porque nos dois horários a nossa igreja ela tem tido uma participação muito legal. As nossas reuniões têm tido a participação de todos os filhos ICV, graças a Deus. E chegamos no último dia da nossa campanha Domingo das Maravilhas de Deus. Eu acredito que até o final deste culto vai ser fechado com chave de ouro. Só que com Deus não é nem com chave de ouro, é com chave de fogo. Quantos acreditam que não vai fechar com chave de fogo hoje aqui? Aleluia, graças a Deus. Quantos vieram ouvir a palavra? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu peço que seja projetado na versão NTLH. Está escrito assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aqui o texto que nós lemos de Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo ele diz para que nós, servos de Deus, não viva como vivem as pessoas deste mundo. Em outras referências, está escrito: não se deixem se amoldar, ou não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa versão que nós lemos agora, eu gosto muito da expressão: deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. Repita comigo: mudança de mente. Eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: mude a sua mentalidade e seja feliz. Vou repetir: mude a sua mentalidade e seja feliz. Redobre a sua atenção. Já aconteceu alguma vez de você querer fazer alguma coisa em que todo mundo vai lá e faz, mas quando chega a sua vez, você diz: eu não sou capaz. Aí você não faz e fica estagnado, frustrado, porque todo mundo está fazendo e você não consegue. Alguém já passou por isso aqui? Isso acontece mais do que você imagina. Acontece com diversas pessoas. Pessoas e elas não conseguem fazer, mas não é
porque elas não têm a capacidade, mas é porque existem indivíduos que ele tem uma ideia limitante ou uma crença limitante. Pessoas que são portador de uma crença limitante. E o que são crenças? Crenças são pensamentos que dirigem as nossas vidas. E alguma destas crenças, elas nos fortalecem, mas em geral, muitas crenças, elas nos paralisam. Elas nos limitam e atrapalham o nosso desenvolvimento. E aí nós temos que entender que o maior campo de batalha do ser humano está na mente. Repita comigo: o maior campo de batalha é a minha mente. Olha o que Salomão disse em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Salomão disse: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Aqui Salomão, ele está dizendo que a pessoa que não tem domínio próprio, a pessoa que não sabe se controlar, a pessoa que não tem o governo da sua mente, ele é comparado a uma cidade sem muralha. Nos tempos antigos, uma cidade sem muralha era uma cidade desprotegida. Por quê? Porque uma cidade sem muralhas, os inimigos facilmente tinham acesso. Facilmente o inimigo conseguia se infiltrar. Ele conseguia entrar. Então uma pessoa que não controla os seus pensamentos, facilmente o inimigo vai entrar na mente dele. Então quantas pessoas que por não dominar os seus pensamentos, elas se tornam presas fáceis. E olha que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Pedro disse, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui Pedro, ele fala que Satanás está esperando uma oportunidade. Quando ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar ou devorar, significa que o diabo está esperando uma oportunidade. E é por isso que pessoas que não controlam os seus pensamentos, elas são presas fáceis do inimigo. Facilmente o inimigo se infiltra. Facilmente o inimigo, ele controla essa pessoa. E aí você precisa entender que o inimigo, ele vai plantando algumas mentiras na sua mente.
Até porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele é mestre na arte do engano. O diabo, ele trabalha com mentiras disfarçadas de verdade. E assim ele vai enganando, cegando o entendimento das pessoas. E você precisa entender que o diabo, ele trabalha através de algumas crenças. E você precisa entender que as crenças, elas têm um poder tão grande. As crenças, muitas das vezes, acompanham a vida de um ser humano, de quando ele se entende por ser humano, quando ele passa a ter um entendimento das coisas, até o final da vida dele. E existem crenças que só vai ganhando força. E você precisa entender que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Olha o que Salomão disse em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. Agora, tem a sequência desse versículo, ou a gente vai trocar. Projeta na ARC esse mesmo versículo. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Eu vou repetir. Porque como imaginou na sua alma, assim. Então entenda que tudo começa na mente. Porque quando o sábio, ele está dizendo, imaginou na sua alma, ele está se referindo à mente, aos pensamentos. E você precisa entender que todos nós, do momento em que nós acordamos até o momento em que dormimos, nós passamos o dia alimentando ideias, pensamentos. E aí você tem que entender que tudo aquilo que você alimenta cresce. Tudo aquilo que você nutre fica forte. Quais são os pensamentos que você tem nutrido na sua mente? Porque esses pensamentos podem ser o motivo do seu sucesso, mas também pode ser o motivo do seu fracasso. Como imaginou na sua alma, assim é. Você tem se alimentado do quê? Você tem acreditado no quê? E é aqui que as crenças vai ganhando força. Você quer ver o poder de uma crença? Vou falar algo que está ligado à nossa tradição. Eu tenho certeza que você já ouviu isso que eu vou falar agora. Não pode comer manga e beber leite. Quem já ouviu isso? Ok. E quem já, depois de saborear uma deliciosa manga, ficou sem beber leite algumas horas? Ou foi tomar leite só no outro dia? Levanta a mão aí. Isso, pode levantar a mão, fica com vergonha não. Isso. Aí eu te pergunto, um suco ou uma vitamina, né?
que você prefere? Manga com água ou manga com leite? Nossa, que bebida perigosa. Você sabia que isso é uma crença? A gente sabe que isso não é real. Não existe nenhum estudo científico que prove que a associação destes dois alimentos, que leite é um alimento também, cause algum dano à pessoa. Mas você precisa entender que toda crença ela tem uma origem. Quando a gente fala de chupar manga ou comer a manga e beber leite, as pessoas riem, mas sabia que isso começou numa tragédia? Eu vou dar um pouquinho de história para vocês. Essa história da manga com leite começou no tempo da escravidão. Porque os escravos, como tinha muito pé de manga, muita mangueira, os escravos comiam muita manga. E quando eles eram obrigados a ordenhar as vacas, eles tomavam do leite. E os seus senhores não queriam que eles tomassem o leite. Porque o leite ou era para casa grande, como eram chamadas casas de fazenda, ou era para ser comercializados. E escravo não tomava um copinho de leite. Então, como eles não queriam que tomasse, o que eles fizeram? Começaram a espalhar essa ideia. Porque sabia que eles comiam muita manga, chupavam muita manga. E alguns deles foram até envenenados, para eles poderem falar, olha, chupar manga e beber leite acontece isso aqui, ó. E alguns até morreram. Ali foi a origem da tal historinha da manga com leite. E durante anos as pessoas acreditou nessa crença. Então, entenda que nem toda crença é verdade. Nem tudo que se fala por aí é verdade. Quem está entendendo isso aqui? Eu poderia citar vários tipos de crenças, mas eu quero focar aqui no meu assunto principal. Entenda que muitas coisas que você acredita pode te fortalecer, mas em geral, muitas delas podem ser o motivo do seu fracasso, da sua derrota. Porque a gente tem que entender que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele trabalha através das crenças. Ele está por trás de uma ideia limitante. E a gente tem que entender a maneira ou a forma como o diabo trabalha. Porque quando a gente fala de alguém que caiu no vício, de alguém que está fazendo coisas erradas, de alguém que está pecando, olha, você viu fulano, você viu ciclano, nossa, foi parar lá na casa da luz vermelha, ou fulano estava caído na rua, bêbado. As pessoas imaginam, e alguém vai falar assim, olha como que o diabo está furioso, olha o que o diabo fez, olha o que o diabo faz. As pessoas logo imaginam
o Satanás andando com uma corda na mão, amarrando as pessoas e arrastando as pessoas para o pecado, para as coisas erradas, arrastando as pessoas como alguém que coloca uma coleira num cachorrinho e vai passear. As pessoas logo têm essa visão. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não arrasta ninguém para o pecado. O diabo não vai amarrar você, amarrar o teu corpo, amarrar o teu pescoço, tuas pernas e te arrastar. Lembra do Éden? Jardim do Éden? Quem lembra? Quem que Deus colocou no jardim? Adão e Eva. A serpente, ou a velha serpente citada em Apocalipse, que é o próprio Satanás, o diabo, ele foi lá, sacou o fruto do conhecimento do bem e do mal, colocou numa bandeja e ofereceu para Eva. Ele pegou a Eva pelo cabelo e arrastou até lá e fez ela comer? Tudo começou com uma conversa amigável. Você viu aquele fruto? Parece ser tão saboroso. Eu imagino a Eva. Eu não gosto nem de olhar para lá, porque Deus falou para o meu marido Adão que o dia que comer nós tá lascado. Aí o diabo, mas observa bem, olha que fruto delicioso. Pode comer sim. Ele falou que não pode, mas pode. Vai lá. Porque o dia em que dele comer, vocês vão ficar semelhante ao Altíssimo. Quando o diabo fala o que vai acontecer quando ela comer do fruto, que ela vai ficar semelhante ao Altíssimo, ou parecida com Deus, a Bíblia diz que ela vai lá, pega, come e leva para Adão. Ela não vai lá pegar o fruto simplesmente porque aparentemente ele deve ser delicioso, saboroso. Não, ela come do fruto, curiosa em saber o que aquele fruto pode proporcionar para ela. O diabo, ele trabalhou em algo que todo ser humano tem dentro de si. Primeiro, curiosidade. Todo ser humano tem uma certa curiosidade a respeito daquilo que é oculto. Segunda coisa que o diabo trabalhou ali, algo que todo ser humano tem dentro de si, que é o desejo de ser grande, de se tornar poderoso, a ambição. Satanás não precisou pegar ela pelo cabelo e levar até a árvore, só bastou convencê-la. Ele não vai colocar a mão dele no fruto, quem vai colocar a mão no fruto é ela. E é assim que o diabo trabalha. Ele vai convencendo o ser humano.
tudo aquilo que é para destruir o ser humano, ele vai fortalecendo essas ideias dentro do ser humano. Quem está entendendo isso aqui? E aí você precisa entender que o diabo, ele busca oportunidades, formas para destruir o ser humano. E é por isso que o diabo trabalha tanto através das crenças. Crenças de que eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou um fracasso, ou sempre vou fracassar. Nunca eu vou conquistar tal coisa. Porque sou pobre. Ou seja, ele está passando uma ideia de que ele vai ser pobre eternamente. Deus pode mudar a tua vida da noite para o dia, se Ele quiser. Sim ou não? Não, isso nunca vai ser para mim. Crenças dentro do ser humano que faz com que este ser humano não se sinta merecedor de coisas boas. E é por causa de algumas crenças que algumas pessoas têm problema com dinheiro. Por quê? Por causa de crenças que foi sendo colocado em você desde pequeno. Quem está entendendo isso aqui? E a psicologia diz que o caráter de um indivíduo é construído do 0 aos 7 anos. Todo indivíduo do 0 aos 7 anos é como uma esponja. Ele vai absorvendo tudo. Ele absorve o que ouve, o que vê, o que sente. Ele vai absorvendo isso daí. Tem coisas que este indivíduo, por não ter o entendimento das coisas, ele vai armazenando no subconsciente. Uma hora ou outra vai ter um gatilho que vai fazer aquilo. Quer ver? A criança está crescendo. Aí aquela criança ali, ele começa a ir na escola, no jardim, jardim 1, jardim 2, jardim 3, aí vai. Primeira série, segunda série. Só que o pai está sempre falando para ele assim: você é burro! Você é burro, você é burra! Você tem que entender, e eu vou usar uma linguagem muito nossa, muito contemporânea. Nós estamos vivendo a era da tecnologia. Aquilo ali é um drive que vai sendo instalado naquela mente, no HD daquela mente. Quando aquela criança estiver longe dos pais e ele não conseguir fazer uma coisa, ele começa a ele começa a se martirizar. Eu sou burro, eu sou burro. Porque o drive foi instalado por uma figura de autoridade. Eu vou continuar aqui, calma. Você não faz nada certo. Você é um atrapalhado. Acabou de instalar o drive. A criança vai lá, quebra a rodinha do carrinho. Na sua mão tudo quebra. Se nós não vigiarmos, a gente libera essas palavras. Eu posso falar, às vezes é um carrinho que custa R$19,90, R$12,90.
que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que tem a ver o valor? Quanto mais barato, menos qualidade. Menos qualidade, mais fraco. Quebra na mão de qualquer um. Será que o seu filho não vale mais do que um carrinho de R$12,90? Será que não era uma oportunidade de você pegar uma ferramenta e ensinar ele como que conserta? Ele aprender a consertar as coisas? Aí este ser humano ele vai crescer. Quando as coisas começar a quebrar na mão dele, vai fortalecer aquela ideia limitante. Tudo quebra na minha mão. Eu posso começar a pegar um pouquinho mais pesado? Sim ou não? Ou você não... Você é da geração Z. Você é um floquinho de neve. Eu tenho que parar por aqui. Não, hoje os floquinhos de neve não veio, né? Dá uma olhada para o lado. Vê se tem alguém rústico aí ou se é um floquinho de neve. Dá uma olhada aí. Vou começar a pegar pesado, hein? Fica tranquilo que eu vou falar palavras que o YouTube não bloqueia. A menininha está crescendo. 5, 6 aninhos, 7 aninhos. As roupinhas vai ficando curta, porque roupa de criança fica curta de uma hora para outra. É um negócio impressionante. Eu tenho filhos pequenos, eu sei o que eu estou falando. Sim ou não? Aí a menininha colocou um short que ela estava acostumada a colocar, mas está um pouquinho mais curto. Tá brincando e tal. Por um descuido, vê a amiguinha chamar no portão. Aí o pai: essa roupa de vagabunda! Instalou o drive. Mas é uma vagabunda mesmo. Olha aí, mas nada de... nunca vai casar. Quem que vai querer isso aí? Instalou o drive. O diabo fica sentado de camarote assistindo, aplaudindo e dizendo: está fazendo um belo trabalho. Uma vez que o drive foi instalado, principalmente por uma figura de autoridade, lá na frente é só o diabo fortalecer aquela ideia. Realmente eu não dou certo com ninguém. Realmente ninguém me quer mesmo. E existe ideias limitantes que não é nem aquilo que os pais falam, mas são ideias que são construídas mediante um comportamento de uma figura de autoridade. Porque você tem que entender que exemplo fala mais do que palavras. Não é que aquele moço se tornou violento. Aí o diabo entrou nele e ficou violento. Não. É que ele acostumou ver o pai agredir a própria mãe dentro de casa. Meu Deus, meu filho estava caído na rua bêbado. Meu Deus, eu não estou criando filho para isso não. Eu nunca dei um copo de cerveja para o meu filho. Ah, mas ele cansou de ver você chegando em casa trançando as pernas, falando um monte de bobagem.
Posso continuar? Observando o comportamento dos pais e as palavras daquele que é uma figura de autoridade, pessoas que vivem reclamando, não tem dinheiro para nada. Você sabia que você não pode falar essa palavra dentro da tua casa? Você não sabia? Você sabia que existem algumas palavras que você não pode falar debaixo do seu telhado? Você sabia disso? Você sabia que dependendo do que você está falando, você tem que sair para fora? Existem forças espirituais que se alimentam daquilo que sai da sua boca. Existe o espírito da escassez. Ele é real. Ele se alimenta desses tipos de palavra. Aí a criança também vai se alimentar dessas palavras. Vai instalar o drive. Esse indivíduo lá na frente, se ele não treinar a mente dele, se ele não se libertar, ele vai ter uma vida de escassez, de fracasso e de relacionamentos frustrados. Isso se alguns não se extraviar por outros caminhos de imoralidade, de vícios, tudo por causa de ideias que foi plantada na mente. Eu poderia aqui citar diversos exemplos, usar para que vai ficando mais claro. Então você tem que entender que o diabo, ele tem a sua maneira de trabalhar. E ele vai trabalhando justamente nessas ideias. Nada dá certo, eu não sou capaz, bem que meu pai falava. Eu não sou merecedor. Você sabia que tem pessoas que ele tem problema em receber dinheiro? Você sabia que a crença limitante de alguns é justamente com relação ao fato de receber? Porque ele não se sente merecedor, e é um negócio tão forte, que quando ele recebe de alguém, dentro dele ele passa a acreditar que ele tem uma dívida com aquela pessoa, e às vezes o que ele recebeu só foi o pagamento de um serviço executado. Pessoas que têm problema de receber até presente. Antigamente eu usava uma frase, né, que todo mundo usa, cara. Quando vai receber um presente, não precisava se preocupar. Cara, começou aonde isso? Eu não falo não precisar, eu falo obrigado, cara, valeu. Top, mano. E se é o meu aniversário, precisava. Você foi convidado, pô. Eu te convidei para o meu aniversário. E eu vou falar, não precisa. Você foi convidado. Você tem que trazer um Stanley para mim, alguma coisa, um relógio. Uma lembrancinha. Nem se for de bonito. Quem está entendendo? Mas muitas das vezes por trás dessa frase inocente não precisava se preocupar, ter uma ideia limitante ali. De uma criança que tinha problema em receber presente. E todo presente que ele recebia vinha com por trás da embalagem do presente, uma obrigação. O pai que passava o ano inteiro, mas eu te dei isso, hein? Eu te dei a sua bicicleta.
bicicleta. A bicicleta já faz 2 meses que está com o pneu murcho lá no canto. Ó, eu te dei teu videogame. Foi um Atari. O Joss que nem funciona mais. Quem está percebendo isso aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não, você tem que começar a treinar a tua mente. Eu sou merecedor, sim. Eu sou merecedor das bênçãos, sim. Eu sou um filho de Deus. Eu sou merecedor, sim. Antigamente eu tinha problema até em receber ofertas. E eu prego já há 18 anos. E é bem verdade que no início do meu ministério, e muitas das vezes eu saía do trabalho cansado, aí eu tinha uma agenda não sei aonde, aí eu chegava correndo em casa, cara, atropelando tudo, e tomava banho, se arrumava e já pegava o carro e já ia, porque São Paulo, as cidades, é tudo colado uma na outra. 20 minutos você está numa cidade, 20, 25 minutos, 30 minutos, quem está entendendo? Então eu fazia muita agenda, mesmo quando eu ainda era CLT, eu tinha que bater cartão. Era assim ou não era, meu amor? E muitas agendas que eu fui, não pagou nem minha gasolina. Ou não pagava nem minha gasolina. Eu já preguei em congressos, lotado, que no final do culto o pastor veio com um envelope, com R$ 37 em moedas. Veio rasgando o pacote. Lembra daquele dia, amor? Na Assembleia de Deus de Itapuí, São Paulo. No dia em que eu preguei com a Cassiane, que foi gravado o DVD, a minha oferta, o pastor disse: olha, pastor, toma aqui tudo que está no meu bolso, R$ 25, lá em Igaraçu do Tietê. Chegou um tempo que eu comecei a acreditar que eu não era digno de receber oferta. A gente chama oferta, mas é quando é pago o custo da viagem. Quem está entendendo isso aqui? Quem entende isso aqui? Nossa, o senhor recebe para pregar, você quer que eu vou de graça? Porque minha Bíblia não é de graça, minha faculdade teológica não foi de graça. As horas que eu passo estudando não é de graça também, porque eu poderia estar produzindo qualquer outro tipo de coisa. Quem está entendendo isso aqui? Só que aí chegou um tempo que eu comecei a ter dificuldade com isso, porque eu já comecei a não me achar mais digno, merecedor. Aí quando Deus começou a me abençoar assim, meu nome começou a ficar um pouquinho conhecido, não é conhecido ainda, está indo um pouquinho, mas quando começou a ficar um pouquinho conhecido, eu comecei a viajar mais, viajar de avião, aquela coisa toda. Na hora que eu ia receber a oferta, eu ficava assim meio que tremendo, sabe? Ô, mas vai fazer falta aí na igreja, pastor? Se for fazer falta, quantas igrejas que eu deixei 50% ou mais da metade da minha oferta? Hoje eu entro na sala para contar. Por quê, pastor? Porque lá no Espírito Santo eu fui roubado por um pastor pilantra. 1.100 quilômetros da minha casa, o pastor me roubou minha oferta, me deu R$ 50. Só se eu ficasse na pista lá. Ô, cara, paga minha passagem para voltar para casa. Graças a Deus que tinha o pastor Henrique lá em Piúma, Espírito Santo, que me abençoou muito. Nessa época eu vendia sapato. Ia para a porta das igrejas, abria o porta-mala e vendia um monte de sapato para as irmãs. Eu tô ligado que mulher gosta de sapato, mano.
O porta-mala do Corsinha ia lotado de sapato feminino, rasteirinha. Quem está entendendo isso aqui? Mulher, irmão, compra sapato até sem querer o sapato, sem precisar de sapato. Estratégia. Aí o tempo foi passando, eu comecei a entender que muito do que eu recebo é aquilo que Deus quer me honrar. Por isso que hoje eu recebo mesmo. E quando eu vou dar alguma coisa para alguém, e a pessoa fala assim para mim: ai não, eu falo assim, ó, não atrapalha o fluxo da minha bênção. Se eu estou te dando é porque eu quero ser abençoado. Quem está entendendo isso aqui? Mas tem pessoas que por causa de algumas ideias limitantes, por causa de algumas experiências traumáticas, ele começa a não se sentir merecedor. A partir de hoje você vai mudar isso aí. A partir de hoje, vai ter uma reprogramação. Deus vai tirar esses drives que foram instalados aí na sua mente aí. Quem está entendendo? Então presta atenção. Muito daquilo que nós recebemos, muitas das vezes está ligado às promessas que Deus já tinha liberado lá atrás. Você já parou para pensar que muitas das bênçãos que você está vivendo hoje está ligado a algumas promessas que foram liberadas 7 anos, 10 anos atrás na sua vida? Já parou para pensar que muito da sua família, essa família abençoada que você tem, os filhos em volta da mesa, você está alcançando aí a 3ª geração, porque a Bíblia diz que um homem de bem, ele vai deixar herança para os filhos dos seus filhos. Você já parou para pensar que muitas dessas bênçãos está ligado a algumas promessas que Deus já tinha liberado lá atrás? De que você teria vida longa, que você teria saúde para desfrutar. O problema é quando as ideias limitantes, elas se fortalecem tanto dentro de você, ao ponto de você esquecer de algumas promessas que Deus já tinha liberado para a sua vida. E eu quero nesta noite trabalhar isso. Eu não fiz isso de manhã. Eu quero que você comece a trazer à memória promessas que foram liberadas na sua vida. Talvez não foi nem num ambiente de culto, talvez foi numa oração lá na sala da sua casa. Promessas de um casamento feliz, promessas de uma família feliz, promessas de prosperidade. Você consegue se recordar de alguma dessas promessas? Quem consegue se recordar de algumas promessas aí? Então presta atenção. Deus fez uma promessa. E essa promessa Deus fez a Abraão, dizendo que aonde ele pisasse a planta de seu pé, o Deus eterno o daria. Os anos se passaram, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, ficaram presos no Egito. 430 anos depois, o Senhor tira eles. E eles começam agora a caminhar pelo deserto, em direção à terra prometida. Projeta para mim em livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Porque quando eles chegaram próximo da terra prometida, da terra boa, terra que emana leite e mel, Deus disse para Moisés: Moisés, envia 12 espias para espiar a terra e ver como que é a terra. Aí Moisés separa 12 rós. A palavra rós no hebraico significa cabeça de tribo. Separou 12. Eles foram espiar a terra, ficaram 40 dias. E quando eles voltaram, olha o relatório. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles
e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, aqui fala dos Anaquins. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, ou seja, contaminaram o coração do povo com aquelas notícias, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Aí coloca esse verso aí na NTLH, você vai se espantar. Esse mesmo verso da isso. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Acabaram de falar que a terra era boa, que manava leite e mel, mostraram o fruto da terra. Agora, para fortalecer a ideia de que eles não são capazes de entrar na terra, eles começam a espalhar o quê? Notícias. E como uma notícia falsa ela espalha? Como que uma notícia falsa tem o poder de contaminar o coração de uma pessoa? E qual é a notícia? A terra não produz o suficiente. Sabe por quê? Porque tem gente que, além de tentar colocar em você uma ideia limitante, uma crença limitante, ele ainda vai fazer de tudo para convencer você a acreditar nessa ideia. Nem que para isso ele tenha que se utilizar de mentiras. Quem está entendendo? Não, mas eu já falei para você, filha, aconteceu com a tia Carmona. Não, a tia Carmona tentou também. Não adianta, filha, você fazer isso, filha. Ó, deu uma BO aqui. Se nós ler o resto do versículo ali, tem o restante, não tem? Ou finaliza aí? Finalizou? Tá. O Calebe disse: cala a boca todo mundo, nós vamos entrar. Se anime, porque nós vamos entrar. Agora vai ter que o Josué falar também. Coloca o capítulo 14, verso 1. Na mesma sequência. Isso, porque é a continuação. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres, os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder, e voltemos para o Egito. Vamos trocar de pastor, vamos trocar de liderança, vamos trocar de líder. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica.
Porém não seja rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegia. Portanto, não tenham medo. Olha só o que está acontecendo aqui. 10 homens conseguiram contaminar o coração do povo, dizendo: não somos capazes, não vamos vencer, é melhor voltar, nós vamos morrer. Não, mas tem gigante lá, nós era como gafanhoto, nós era um inseto. Só que o Josué e Caleb está aqui, ó, cala a boca todo mundo. Se Deus prometeu, nós vamos entrar sim. Nós somos mais fortes do que eles, sim. Nós vamos entrar nessa terra boa e rica, sim. Deus já derrotou os deuses dele, agora é só nós entrar. Ou seja, os 12 espionou a mesma terra, enxergou os mesmos frutos, viu os mesmos moradores, porém com perspectivas diferentes. E a perspectiva de um vencedor, ela é diferenciada. Por quê? Porque quem tem uma perspectiva de vencedor, ele está olhando para o impossível e acreditando que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer e ele vai viver o impossível. Quem tem uma perspectiva de vencedor, ele nunca fala: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Não, quem tem perspectiva de vencedor, ele sempre diz: eu vou dar um jeito com a ajuda de Deus. Eu vou dar um jeito, eu vou para cima. Existe uma frase que os soldados americanos diz, principalmente quando eles vão para a guerra. Uma frase que eles já falavam desde 1800 e alguma coisa. E como que é a frase? Se você quiser anotar, anote. A frase é: o possível eu já estou fazendo, e o impossível eu faço daqui a pouco. O possível eu já estou fazendo, e o impossível eu faço daqui a pouco. Pode deixar. Ou seja, isso é quem tem uma mentalidade de vencedor. Porque quem tem mentalidade de vencedor, ele não permite que ideias limitantes para ele. Quem tem perspectiva de vencedor, ele não deixa as crenças limitantes atrapalhar o desenvolvimento dele. Por quê? Porque ele acredita que ele vai alcançar. Principalmente se Deus prometeu. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa caso diga alguma coisa e não cumpra. Deus, ele cumpre. Então Josué e Caleb está dizendo: nós vai vencer sim, mas tem gigante, nós vai fazer pão deles. Uma crença limitante só tem o poder de te paralisar se você acreditar nela. Eu vou repetir: uma crença limitante, uma ideia limitante só vai te paralisar se você acreditar nelas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você acha mesmo que Deus queria que você estivesse nessa latada que você está hoje? Você acha mesmo que essa é a vontade de Deus para você? Está dando tudo errado, e você está lá: Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. E às vezes não tem nada a ver com Deus. As suas ideias te colocou naquele lugar. As crenças que se fortaleceu dentro de você que te colocou naquele lugar. Quem está entendendo? Pastor, mas a gente não tem que aceitar a vontade de Deus? Às vezes acontecem coisas ruins, acontece. Só que na vida do crente é o seguinte: quando ele entende o que é vontade de Deus, até quando ele está passando por uma estação ruim, ele sente paz. Porque se ele está passando por uma estação ruim, ele está atribulado, quase perdendo a salvação dele, não é vontade de Deus. Quem está entendendo isso aqui?
Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela: você está entendendo essa mensagem aí? Você já vai para a prova da autoescola falando que não consegue? Vai morrer o carro mesmo, vai afogar o carro. Vai subir em cima da guia mesmo, vai, fica tranquilo. Não, nem fez a prova, já está pedindo aulas extras. Cara, faz as aulas normal e vai para a prova. Se der errado, aí você faz outra aula. Quem está entendendo isso aqui? Já percebeu que a gente tem uma mentalidade que acredita mais no negativo do que no positivo? Tem pessoas que a mente dele é um campo fértil para negatividade. É um campo fértil para coisa negativa. Deus vai te libertar hoje. Eu vou profetizar, Deus vai libertar a tua mente hoje. Então presta atenção. Nós já conhecemos a história do povo de Israel. Eles entraram na terra prometida, sim ou não? Sim ou não? E o gigante? E os anaquins? E a muralha de Jericó? E os inimigos? Nós já conhecemos a história. Deus cumpriu a promessa, porque aquela terra era para eles. Terra rica, terra boa, terra que emana leite e mel. Aquilo foi promessa de Deus. Você acha que Deus ia deixar eles 40 anos no deserto para acabar na escassez? Você está achando que esse deserto da tua vida é para acabar com a tua vida? É nada, isso daí é só uma estrada que está te conduzindo ao melhor tempo da tua história. Esse momento de sofrimento que você está vivendo, essa estação ruim, só está te conduzindo à melhor estação da tua vida. Eu vou profetizar. Você está acreditando que é o fim do casamento. Deus está te conduzindo para a melhor fase do teu matrimônio. Aleluia. Você tem que entender que aquilo que você acha que é uma fase ruim é só uma condução de Deus. Só que é justamente nas fases ruins da vida que o diabo aparece. É justamente no período da necessidade que o capeta aparece. Lembra de Jesus, 40 dias e 40 noites? Jejuando? No final dos 40 dias ele teve o quê? Fome. Quem que apareceu no final dos 40 dias? Quem? Satanás. E Satanás já chegou assim, ó. Qual é a tua fome? Está com fome do quê? Não precisou Jesus falar para ele: eu estou com fome, diabo. Não, o diabo já chegou sabendo que ele estava com fome. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo sabe qual é a sua fome. A sua necessidade humana está ligada à sua fome, aquilo que você está buscando para se alimentar. Aí o diabo apareceu falando assim: se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Colocando em dúvida a identidade dele. E aí você tem que entender que Jesus está com fome. E o diabo está falando assim: olha que pedra grande. Dá um pão tão gostoso. Olha, imagina isso aí transformado num... Meu... Mas aí o diabo não pode se dobrar para o diabo. Jesus não pode se dobrar para o diabo. Vou repetir: Jesus não pode se dobrar para o diabo. Jesus tinha o poder para transformar aquela pedra em pão, sim ou não? Por que ele não transformou? Porque se ele transformasse aquela pedra em pão, ele estaria fazendo a vontade de quem? Do diabo. Toma cuidado com as suas necessidades, tá? Porque muitas das vezes você vai ser iludido no tempo da necessidade e vai acabar fazendo a vontade do diabo, quando na verdade era só aguentar só mais um pouquinho.
Por quê? Porque quando o diabo vai embora, porque não venceu Jesus, não conseguiu nada com Jesus, a Bíblia diz que os anjos apareceu para o servir. Jesus foi servido pelo céu. Não precisou ele transformar a pedra em pão, o pão veio do céu. Cuidado para você não se contentar com algumas coisas transformadas da terra, quando você pode desfrutar daquilo que o céu tem para a tua vida. Não, mas foi colocado uma ideia limitante em você. Aí quando você está no tempo da necessidade, você escuta qualquer um, você vai... Olha, estão dando não sei o que ali. Aí você vai correndo. É igual nós quando era criança. Lembra? Você lembra, pastor Alcides? Quando você era criança? Andando ali pelas ruas do Tijuca. Vinha aquela gurizada, cara, sem camisa, aqueles shortinhos azul, marrom, e vinha correndo, com o nariz escorrendo aqui, ó, correndo. Aí vinha, estão dando bala ali na pracinha. Aí as crianças tudo correndo para ganhar bala. No meu tempo lá em São Paulo era sopão. E quando o padre começava a dar sopão na igreja católica, que começava a esparramar, não tinha WhatsApp, não tinha nada, irmão. Mas pensa na velocidade da notícia. Vai ter sopão hoje, vai ter sopão. A minha mãe, quem lembra as tapuer de antigamente, né? Tapuer, que colocava arroz, feijão, mantimento. Eram umas quadradinhas assim, não era umas assim, com as tampinhas assim. Quem lembra disso daí? Umas marrom, quem lembra disso aí? A minha mãe já vinha com um negocinho assim, ó. O Wellington, vai lá, vai lá na fila. Aí eu ia lá na fila lá da igreja católica pegar sopão. Pensa numa sopa da hora, cara. O padre lá era top. É claro que eu estou usando um exemplo assim, né? Como que no tempo da necessidade a gente corre para qualquer lugar? Muitas das vezes a gente não sabe nem a intenção por trás de algumas coisas. E não tem nada a ver com o sopão, que era uma delícia. E o padre era top. Na vila lá ele era o top. Mas muitas das vezes na sua necessidade, na sua carência afetiva, emocional, está caindo no prato de qualquer um, na pub, na noite. Está aceitando qualquer coisa, qualquer pedra transformada em pão. Está comendo pão sabendo que é pedra. Foi as ideias limitantes que se fortaleceu dentro de você que está fazendo você se dobrar a qualquer vontade do inimigo. Quem está entendendo, olha para essa pessoa, pergunta aí, está entendendo? Você está entendendo? Quantas pessoas que você aceita qualquer porta aberta, qualquer oportunidade, e você passa a vida em empregos que na verdade só está atendendo às suas necessidades e está sendo uma fonte de sobrevivência, quando na verdade o que Deus tem para a tua vida não é fonte de sobrevivência, é fonte de honra. Mas você está deixando de entrar na porta da honra para entrar na porta da sobrevivência. Por quê? Porque você começa a aceitar qualquer porta, qualquer oportunidade, qualquer coisa, porque teu pai colocou na tua mente, a tua mãe colocou na tua mente para aceitar qualquer coisa. Não, mas tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo sabe disso. Agora aceitar qualquer coisa não. Se você tem capacidade para oportunidades maiores, para de aceitar as menores. Senão você vai passar a vida num trabalho de sobrevivência. Olha para essa pessoa e fala assim: a oportunidade que Deus tem para você, fala, a oportunidade não é de sobrevivência, é de honra. Mas aí o inimigo colocou crenças limitantes. Eu posso dar alguns exemplos. Não sou capaz, vou fracassar, é tarde demais para recomeçar. Pastor, como que se liberta de tudo isso? Esse é o último ponto para nós encerrarmos.
Como que eu me liberto de tudo isso, pastor? Quem quer saber? Quem quer que eu paro, fala amém. Não dá para ir para casa, né? Chovendo. Então quem quer que continue? Fala glória. Mas tá bom assim mesmo? Ou é só para me agradar assim? Só para... Presta atenção. Primeiro, a primeira maneira de você se libertar dessas crenças limitantes, João 8,32. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu só consigo me libertar da mentira quando eu aceito a verdade. Eu só consigo me libertar do engano quando eu aceito a verdade. A verdade da palavra de Deus é o que liberta o homem da escravidão, do engano. Se você quer ser liberto dessas crenças limitantes, dessas ideias limitantes, você precisa conhecer a verdade que te liberta. Segundo, Romanos 12:2. Porque uma vez que você conheceu a verdade e ela te libertou, você precisa deixar que o seu pensamento, a sua mente, a sua mentalidade mude. Romanos 12:2. Não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então entenda isso aqui. Você precisa permitir que Deus renove a sua mente. Mas a sua mente só será renovada por meio da palavra de Deus. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Pergunta para essa pessoa: você tem se alimentado da palavra de Deus? Então presta atenção. Para cada ideia limitante você vai dar uma resposta, e a resposta vai ser na palavra. Eu vou repetir. Para cada ideia limitante você vai dar uma resposta, e essa resposta está na palavra. Está preparado para fazer a substituição das ideias limitantes para a palavra de Deus? Quem está preparado? Quem está preparado? O inimigo vai fortalecer uma ideia dentro de você e vai dizer para você que você não é capaz, e você vai começar a declarar: não sou capaz, não sou capaz. Mas para esta mentira do diabo, você vai declarar: eu tudo posso. Você vai declarar: eu tudo posso. Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia. O diabo vai tentar colocar na tua mente que você não tem valor nenhum, que você não é amado, que você não é amada. Mas para esta mentira do diabo, você vai dar uma resposta para ele também. Salmo 139, verso 13 e 14. Quando o diabo vir com essa conversinha fiada, que você não tem valor, que você não vale nada, que você não é amado, que você não é amada, que você foi um erro, que você foi um acidente, a resposta vai ser essa aqui. Salmo 139, verso de número 13 e até o 15, 16, que diz: tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Aqui o salmista está dizendo no Salmo 139: o Senhor criou cada
parte do meu corpo, foi o Senhor que me formou, os teus olhos estavam sobre mim, o Senhor me fez de maneira maravilhosa, as tuas obras são extraordinárias. Por quê? Porque se Ele está dizendo que as obras do Senhor são extraordinárias, você é obra de quem? Você é obra de quem? Eu vou perguntar de novo: se o que Deus faz é extraordinário, você foi feito pela mão de quem? Você foi criado por quem? Porque se você foi criado por Deus, você é uma obra extraordinária das mãos de Deus. Você é uma obra extraordinária. Quando o diabo vir com essas conversinhas fiadas, você vai falar assim: sai para lá, o capeta, demônio. Todos os meus dias já está escrito no livro do meu Deus que me criou. Aí ele vai tentar colocar na tua cabeça: não, mas presta atenção, você não é amada, você não é amado. Olha, nem o nome do teu pai está no registro. Sabe qual vai ser a sua resposta? Jeremias 31:3. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, e com amor leal a atraí para mim. Ele está dizendo: eu te amei, e com amor leal eu te atraí. Então quando o diabo vem com essa conversinha: você não é amado, você não é amada, vai falar assim: psh, psh. Jeremias 31:3. Com amor eterno Ele me amou, com amor leal Ele me atraiu. Cala a boca, psh, sou amado. Eu sou amada. Quem está entendendo isso aqui? Vai ficar nesse complexo de inferioridade se quiser. Ninguém me ama, ninguém me vê, eu sou o verme do verme, da pulga, da pata do carrapato. Ó, mulher fazendo isso já é esquisito, mas homem, mano, ô velho, colocando mensaginha em grupo: ora por mim, eu não estou me sentindo amado. Liga para tua mãe, velho, ela te ama. Até quando você não era bonita, ela te chamava de lindo. Vai ficar nesse complexo até quando? O diabo só está fortalecendo uma ideia dentro de você. Pergunta aí, tá entendendo? Se você soubesse como que o diabo trabalha nisso. O diabo vai tentar colocar na tua mente que tudo que você for fazer, você vai fracassar. Vai fazer aquela prova, já vai com a ideia limitante de que vai dar errado. Mas para aquilo que o diabo está dizendo que você vai fracassar, você vai dar uma resposta. E qual é a resposta? Romanos 8:37. Essa manda na RC, meu filho. Romanos 8:37. Quando começar a vir aquela vozinha: você vai fracassar, você vai fracassar, você vai fracassar, você vai fracassar, você vai mandar um Romanos 8:37. E o que você vai falar? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou mais do que vencedor.
Então quando vinha aquela frasezinha do inimigo, você vai fracassar, qual é a sua resposta? Quando o inimigo falar, você vai fracassar, você vai mandar: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Se eu não convencer você, eu já estou convencendo a mim mesmo. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que. Se você pode olhar para essa pessoa, liberar na vida dele, liberar na vida dela, fala: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. Fala assim: levanta a cabeça. Vai, levanta a cabeça. Vai. Você é mais do que vencedor. Abre o sorriso. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Olha, muda o semblante, meu filho. Você é mais do que vencedor. Nada de ficar. Aliás, né, tem gente que fica assim, ó. E é um bagulho de manipulação também. Ele quer que todo mundo fique com dozinha dele também. Quem está entendendo? Você é mais do que vencedor. A palavra está dizendo que você é mais do que vencedor. E qual é o resultado de uma mente renovada? E eu encerro. Qual é o resultado de uma mente renovada? Primeiro, liberdade interior. Você começa a desfrutar de uma liberdade interior. Você sabia que as maiores prisões, elas não são externas, elas são internas? São as grades emocionais. Presta atenção nisso aqui. Uma pessoa que ele é cativo dele mesmo, ele está preso atrás de grades emocionais. Essa pessoa, ele tem problema com autoestima. Ele nunca se sente bem. E eu posso provar aqui hoje que algumas pessoas, eles estão presas. Pastor, eu nunca fui preso, nunca fiz nada de errado. Que bom, graças a Deus. Mas permita-me apresentar uma prisão interna. Aquele perdão que você não libera. Está preso atrás das grades do ressentimento. Pessoas que nunca perdoam. Pessoas que não perdoam nem a mãe, nem o pai, nem o irmão. Posso te falar uma verdade difícil de engolir? Sabia que quando você não perdoa, não adianta nada você vir na igreja, levantar a mão e falar labarachúria? Oh glória, aleluia. A Bíblia diz em Marcos: se vós não perdoardes as ofensas daquele que vos ofende, se você não perdoar o próximo, o Senhor Deus também não perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa não é perdoado. Você vai ficar atrás dessas grades até quando? Hoje Deus, através do Espírito Santo, está vindo com a chave para abrir elas. Mas quem vai permitir abrir é você mesmo. Porque essa é a única prisão que não se abre a grade de fora para dentro. Só se abre de dentro para fora. O fato de você não perdoar significa que você não tem a mente renovada. E aí?
Resultado de uma mente renovada: você passa a ter uma fé fortalecida, você passa a ter coragem para viver os propósitos de Deus, e você passa a ter uma vida que inspira os outros. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de sair daqui com as nossas mentes renovadas. A pergunta é: você permite? Você se permite viver essa renovação de mente, de mentalidade? Ou você vai continuar cativo das ideias limitantes, das crenças limitantes? Ou você vai continuar acreditando nas mentiras do diabo e não vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida? Porque eu profetizo que Deus tem o melhor dele para a sua vida. Você quer viver o melhor de Deus? Quem quer viver o melhor de Deus aqui essa noite? É domingo das maravilhas de Deus. Quem quer viver o melhor de Deus? Então começa a falar com Deus agora. Começa a falar para o Senhor: Senhor, renova minha mente. Eis-me aqui. Eu estou aberto, Senhor, para viver essa renovação de mente. Eu não sou aquilo que as pessoas falaram que eu sou. Eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou. Eu sei que é difícil se libertar de algumas crenças limitantes, porque algumas delas foram colocadas em você através de uma figura de autoridade, talvez através do teu pai, através da tua mãe. Eu sei do respeito, do carinho e do amor que você tem pelos seus pais, mas você precisa entender que se essas crenças estão cortando as suas asas, você precisa se libertar, independente de quem veio. Porque talvez a tua mãe não tenha a vida que você gostaria, ou que você sonha em ter, e está tudo bem, ela aceitou isso a vida inteira. Mas e você? O teu pai não teve a vida que você tem sonhado em ter. Está tudo bem, você vai continuar honrando eles. Mas algumas palavras que eles falaram se tornou fortaleza na sua vida. Hoje é dia de, com a força de Deus, quebrar essas fortalezas e romper. Pare de ficar aceitando tudo. Mas foi a minha mamãe que falou, foi meu papai que falou. O Eterno disse: aquele que ama mais seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. O primeiro amor é para Deus. E ainda tem gente que tem coragem de escrever uma frase, e eu acho uma frase tão imbecil: amor só de mãe. Você tem que entender que antes de vir a tua mãe veio um amor, e esse amor, ele te amou, e por amor a você ele entregou a vida dele por você. Amo, respeito demais a minha mãe. Um dia que eu fico com saudade dela, porque mora longe de mim. Mas um dia ela disse que era para mim esquecer da ideia de ser pregador. E eu me lembro como se fosse hoje. Talvez se ela assistir isso vai ser um gatilho para ela, mas tá tudo bem, mãe, tá tudo perdoado já. Amo a vida da senhora, a senhora é top. Mas eu me lembro, casado de novo, eu passava as madrugadas ali na Bíblia. Se tinha um cara que comia a Bíblia, hoje muito do que eu prego é resultado de tudo que eu li. Você lembra disso, amor? Porque eu trabalhava durante o dia, e às vezes à noite eu tinha que ir para a faculdade de teologia. Então eu tinha só a madrugada para ler Bíblia. Aí teve um dia que eu estava morando com a minha mãe, e eu lá lendo a Bíblia, chorando, sentindo a presença. Ela veio: vai dormir com a tua esposa. Para com esse negócio de ficar lendo a Bíblia aqui. Esquece desse negócio de ser pregador, senão você vai ser mais um vagabundo. E aí, o que você fez? Ficou triste? Fiquei.
mas entrou aqui, saiu aqui. O amor que eu tenho por ela não mudou nada. Abracei ela, beijei e está tudo certo. Agora, se eu tivesse acreditado no que ela falou aquele dia, eu estava aqui pregando para vocês? Então não é porque a tua mamãe, teu papai, honrar pai e mãe não tem nada a ver com isso. Não, mas eu estou honrando a minha mãe e meu pai. Eu estou honrando. Você tinha que ter honrado a tua mãe o dia que você saiu com aquele cara que ele pediu para você entregar a virgindade para ele. Você não pensou nela naquela hora. Porque a partir daquele dia lá no mundo espiritual você se desvinculou dos seus pais. Por quê? Porque a Bíblia diz: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Pastor, mas isso está falando de casamento. E aonde que lá atrás, 3.000 anos atrás, existia casamento e existia cartório? Cartório, meu amigo, é um negócio de 300 anos atrás, 200 anos atrás. Começou agora a oficializar as coisas. Nem na Bíblia tinha isso aí. Casamento era uma celebração, uma festa. E a aliança era a noite de núpcia. Era a junção da carne, através da relação sexual. É na relação sexual que no mundo espiritual desvincula. O homem deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe, e ambos se tornam uma só carne. É através do ato sexual. Não é colocando uma aliança no dedo, porque você está colocando aliança no dedo, mas já deitou com 30. Pastor, eu nunca ouvi tanta verdade em menos de 30 segundos. Você está na ICV. Na ICV é top. Porque aqui eu prego a Bíblia do jeito que ela é. O namoro é uma preparação para o casamento. Você está se preparando com quantos homens? Vai casar com quantos, filha? Ô filho, você vai casar com quantas? Essa carinha que você tem aí parece um ser inocente, mas só o sangue de Jesus. Eu estou citando alguns exemplos de honrar pai e mãe. Porque no mundo espiritual, honrar pai e mãe é não se deitar antes do casamento. Respeitar pai e mãe não é expor as nudez do seu pai e da sua mãe. Expor o seu pai e a sua mãe à vergonha. Expor os bastidores do que acontece na casa dos seus pais para os outros. Sabe quem fez isso? O filho de Noé, o Cã. Expôs a nudez do pai fora da tenda. Foi amaldiçoado e a maldição alcançou até os netos. Um dia eu vou dar um estudo sobre honrar pai e mãe. Vocês vão ficar de boca aberta. Agora você tem que entender que o pai também dá destino. Só que se o destino que teu pai está te apontando não tem nada a ver com aquilo que você está lutando para conquistar, a pergunta é: e aí? Vai fazer para agradar e viver uma vida limitada, ou você vai romper isso aí? Olha para essa pessoa que está perto de você e pergunta: você está entendendo? Porque tem pessoas que recebeu o dom da riqueza, da prosperidade, tem várias ideias na cabeça para se tornar um empresário, mas não consegue. Por quê? Porque o pai falou: não, mas você precisa aqui da carteira assinada, E era para estar faturando 20 mil, 30 mil, 40 mil. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando aqui? Fica de pé, porque hoje é a noite que Deus vai quebrar todas essas crenças limitantes, essas ideias limitantes. Hoje Deus vai virar uma chave até na cabeça dos homens aí. Tem homem solteiro aqui hoje? Cadê os solteiros? Levanta a mão aí. Tá tudo comprometido hoje aqui? É sério? Só tem o Giovanni. E o Sabino.
Deus vai trazer uma Rebeca, Sabina. Ela vai vir montada num camelo top. Isso mesmo, filho. Menino trabalhador, tá, gente? Por que o senhor perguntou sobre o homem solteiro? É porque às vezes, né, o homem solteiro, ele olha para o espelho e ele não consegue ver a beleza. Às vezes a beleza é interna mesmo, né? Mas presta atenção. E o fato dele não encontrar no espelho uma beleza, ele começa a aceitar qualquer coisa assim, tipo, qualquer sorriso para ele já basta. Por quê? Porque ele não se acha tão assim afeituoso. É bem verdade que alguns não são bonitos, são exóticos, né? Não é verdade? E eu sei que você está rindo, mas isso é um problema que acontece com muitos homens, tá? Você sabia que você tem um problema de autoestima? O diabo também trabalha roubando a autoestima. Ele não consegue roubar a tua salvação, por isso que ele vai sabotar a tua autoestima, para você sempre ficar para baixo. Então, meu querido, minha querida, a partir de hoje levanta a cabeça. Se sente a pessoa mais maravilhosa do mundo. Primeiro, porque Cristo te amou e deu a vida dele por você. Segundo, porque ele prometeu o céu para você. Céu esse que nem o diabo tem o direito mais de entrar. Aleluia. É por isso que o diabo faz de tudo para tirar de você a oportunidade de morar no céu, porque um dia ele morou lá e hoje ele não tem mais o direito de estar lá. É por isso que ele faz de tudo para atrapalhar a tua comunhão com Deus, para você não ir para lá. Mas presta atenção, é por isso que o diabo fica atordoado, perturbado, desorientado. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque ele vai te manipular, vai te iludir, vai fazer você comer do fruto que não é para comer, vai fazer você pegar caminhos que não era para pegar. Aí este ser humano, ele vai ter que lidar com as consequências. Alguns vão passar por um sistema prisional, outros vão cair no mundo das drogas, outros vão passar por todo tipo de tragédia que você imaginar. Aí o diabo vai falar: venci, tirei o céu dele, tirei o céu dela. Mas aí vem Jesus com as mãos furadas. Mas eu te amei, com amor eterno eu te atraí. E Ele vai te oferecer algo que nós chamamos de maravilhosa graça. E se você aceitar a maravilhosa graça, Ele vai tornar você uma nova criatura e vai colocar em você a mente de Cristo. As manchas serão limpas e o céu se tornará uma promessa na sua vida. Então quando o diabo vir com essas ideinhas, você vai falar assim: vai para lá, capeta, vai para lá, diabo. O céu é para mim. Não é para você, mas é para mim. Se você tem a certeza que existe uma morada para você no céu, isso já deveria ser motivo suficiente de você colocar de lado essa tristeza aí. Motivo suficiente para você levantar a cabeça. Feche os teus olhos. Qual é a área da tua vida que o inimigo tem tirado o melhor de Deus da sua vida? Ele tem usado o quê para fazer você acreditar que não existe uma esperança para você? O que o diabo tem usado para limitar o seu desenvolvimento? Quais são as crenças da qual você precisa se libertar hoje?
Você consegue entregar essas crenças para Deus hoje? Você consegue? Começa a entregar para Deus agora. Isso, começa. Entrega mesmo. Entrega para o Senhor essas crenças limitantes, essas ideias que te limitam. De que você não é capaz, de que você nunca vai vencer, de que você não é merecedora, de que você não é merecedor. As ideias de que oportunidade boa é para os outros, não para você. Que algumas conquistas somente os outros podem ter e você não. Comece a entregar para Deus agora. Entrega tudo, entrega tudo. Entrega para Deus aquela frasezinha inocente que você sempre diz: eu não consigo. Entrega para Deus. Porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas. Entrega para Deus. Não, eu não consigo falar em público. Não, eu não consigo me expressar. Entrega para Deus isso aí agora, vai, entrega. Não tem como Deus me usar porque eu não consigo, eu tenho vergonha. Entrega isso para Deus. O diabo está fortalecendo essa ideia dentro de você. Ele não quer que você seja um ganhador de alma. Entrega para Deus. Moisés era pesado de língua e se tornou o maior líder da história até hoje. Davi, diante do gigante no campo de batalha, foi chamado de menino, de pequeno, de incapaz, de que nunca ia conseguir. Mas de todo o exército de Israel, ele foi o único que conseguiu derrubar o gigante. Por quê? Porque ele não acreditou naquelas ideias. Então não se trata de estatura, de tamanho, de capacidade. Os maiores pensadores da história, os maiores cientistas, em sua maioria tinham um corpo franzino, mas tinha uma mente brilhante. Então vai entregando para Deus e comece a acreditar que você é vencedor sim. Comece a acreditar que você é mais do que vencedor assim. Comece a acreditar. Comece a acreditar, filha, que você é merecedora do melhor de Deus sim. Comece a acreditar, filho, que você é merecedor do melhor de Deus sim. Comece a acreditar que você é digno e merecedor de uma família linda, de uma família abençoada. Isso, começa já a imaginar o cenário, a sua família toda em volta de uma linda mesa. Isso, vai desenhando, vai criando o cenário aí na sua mente. Isso, vai sonhando sim, em ter aquele carro sim. Já vai criando o cenário, cria o cenário da tua casa, o cenário da tua garagem, da tua sala, isso, vai criando o cenário. Não, família bonita e linda, não é só a família das novelas que passa na televisão. Deus pode te abençoar e você ter uma família maravilhosa. Filhos abençoados. Começa a acreditar, filho, que você pode fazer aquela viagem. Você pode proporcionar sim aquela viagem para tua família, para os teus filhos. Mas nunca se esqueça, você pode desfrutar do melhor da terra, que mana leite e mel. Você só não pode perder o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas nesse momento. E eu peço agora ao teu Espírito, Senhor, vai quebrando toda a ideia limitante, vai quebrando agora, vai quebrando, vai destruindo todas as fortalezas. Senhor, olha as lágrimas dessa mulher, meu Deus, que está agora descendo.
Meu Pai, em nome de Jesus agora, vai abençoando, meu Deus, Senhor, e que toda mentira do diabo seja silenciada agora, que todo engano de Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, Senhor. O Senhor é um Deus de promessas completas, de planos perfeitos. A sua vontade é boa, a sua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita, Senhor. Meu Deus, é por isso que eu profetizo um tempo de milagre, uma estação de milagres na vida dessa pessoa. Meu Deus, nesse último domingo das maravilhas de Deus, eu profetizo saúde, para que essa pessoa possa viver, para contemplar a bondade do Senhor. Eu profetizo milagres. Eu profetizo tempo de conquista. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos para o alto. Você pode dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Diga: eu vou viver para contemplar a bondade de Deus. Eu vou viver para ver os meus filhos chegar mais longe do que eu, conquistar muito mais coisa do que eu. Diga: faça de mim, Senhor, um testemunho vivo para inspirar outras pessoas. Diga: Senhor, e a partir de hoje eu não aceito mais nenhuma crença limitante. Eu não aceito mais. Por isso hoje eu recebo a tua palavra, eu tomo posse da tua palavra, eu me encho da tua palavra, para não sobrar espaço, para nenhum engano, para nenhuma mentira, para nenhuma crença. Seja O domínio pelos séculos dos séculos. Declare: Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Abadarabash. Pastora Renata, pega o óleo aqui. Vamos, Germandalva. Deus está repreendendo um espírito, uma seta de enfermidade. Não é nem espírito, é uma seta. Essa seta ia impedir ela de fazer muita coisa. Ela não ia conseguir nem realizar os planos que tem agora para esse mês ainda.
Ela ia sentir uma forte dor. E não é nem aonde tem preocupado ela. Porque na questão ali da bexiga não, era uma dor aqui do lado. Mas Deus está repreendendo essa seta hoje, porque essa seta veio hoje para ti. Mas Deus está liberando o milagre agora e a seta está caindo por terra. Há uma unção sendo liberada sobre ti. É o quê? Percebi uma semana um nódulo aqui, eu tomando banho. No cantinho aqui? É, no cantinho aqui. Daí eu comecei a orar, tava orando já, eu tava sentindo um arrepio. Senti que era uma seta. Tá caindo por terra. Glória a Deus. Isso ia te levar para o hospital, ia atrapalhar os planos da família, mas está caindo por terra hoje. O milagre chegou. Há uma unção de Deus sendo liberada. Há uma unção de Deus sendo liberada. Oh, aleluia. Poderoso Deus. André, para ti Deus é Deus de livramento, filho. Tem livramento que os nossos olhos veem e livramento que os nossos olhos nem vê. Mas essa semana Deus deu a você 2 livramentos no trânsito, filho. Isso era um plano do diabo, viu? Para deixar você sem andar esse final de ano. Mas para ti, André, Deus é Deus de livramento, porque você tem que estar de pé. André, você tem que estar de pé para tua família, Andrezinho. Então recebe o milagre hoje. O milagre do livramento. Abraça ele aí, Guilherme. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu não faço isso de domingo, não. Eu não brinco com o negócio de revelação e profecia. Eu não. Na verdade, eu nem preciso disso. É que eu senti que era uma unção específica sendo liberada. Diga glória. Toma o seu assento, por gentileza. Nós já vamos acabar o culto. Quem está saindo aqui abençoado hoje? Abençoada. Valeu a pena ter vindo hoje? Então presta atenção, nós temos aqui um momento ainda para terminar o culto.